E tá aberta a porteira das péssimas escolhas, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Eu adoro que todo mundo já começa a rir na abertura, né? É porque assim, apesar de estar com o roteiro aqui aberto, tipo, faz muito Exato. tempo... Quando eu vou lendo só conforme você vai falando, e na hora que eu vou realizando a abertura, eu fico, caraca, maravilhoso. Exato. E já começo a rir. E do roteiro, o roxo chama muito mais atenção, né? Então eu sempre leio o roxo primeiro, eu nunca leio esse pedaço. Você fica só no animação moderada. Exato. Essa é a nossa animação moderada, gente. Imagina um dia que não é... A gente já teve dias que não era animação moderada, né? E aí a parada era fora do controle, assim. Mas essa é a nossa animação moderada, tá, gente? Caso vocês não saibam. A gente tá tentando moderar. Exato. Moderadamente animadas. Aqui quem fala é a Made. E eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! Olá, galerinha! Yay! Gente, hoje nós vamos tentar... Não, pera. Antes de começar, Ah. eu só quero dizer que eu tô muito feliz. Muito feliz. Que eu consegui pegar 200 pokémons em um dia. Caralho! Uau. Olha Isso só. quer dizer que depois de fazer mais 4 raids e conseguir aí por volta de 4 milhões de pontos de experiência, eu vou pro nível 41. Parabéns. É isso. Parabéns. Muito obrigada. Eu não Parabéns. sei o que significa o nível 41, mas eu acho também que não, mas eu significa acho que coisas é bom. importantes. Eu acho que é muito. Eu acho que eu vou ganhar um óculos legal que eu tô louca pra usar no meu personagem. Ó, Ótimo. é isso. Eu faço empatia. Porque, tipo, eu tentando chegar no nível X do Rocket League pra eu ganhar, tipo, uma anteninha da hora pro meu carro, entendeu? Exato. É isso. É sobre isso. É muito importante. Muda alguma coisa no desempenho do jogo? Não. É Não. meramente estético. Mas é muito importante skin. pra nossa autoestima como jogadores, né? E é tão importante que eu precisei o quê? Parar o andamento do episódio pra Foi poder interrompida, comentar. fato. Não é? Não Então, é? Mas agora você pode continuar. Ótimo, vamos lá. Gente, hoje nós vamos tentar uma coisa diferente aqui no Pode Falar de Webtoon. Uau, um quadro novo? Ai, amo. Amo. Será que é um quadro novo? Eu não sei se ele é um quadro, mas assim, ele pode virar um programa mais recorrente. Imagina que legal se a gente trouxer pessoas novas pra participarem com a gente, né? E aí elas Eu trouxerem gostaria. situações diferentes. Pra gente não ter Gostei. que criar tudo, né? Porque a gente já sentiu a dificuldade pra hoje. Imagina nos próximos. Olha, é difícil criar tudo sempre, né? Pra explicar um pouco melhor o que vai acontecer no episódio de hoje, provavelmente você já brincou pelo menos uma vez na vida de isso ou aquilo. Que é aquela brincadeira em que seus amigos te dão 2 alternativas horríveis e você é obrigado a escolher a menos pior na sua percepção e justificar a tua resposta, né? É tipo assim, você prefere comer chocolate com gosto de cocô ou cocô com gosto de chocolate? É isso, clássico. É bem esse nível. Delícia. Ai, cara, eu já tô tentando pensar na resposta pra isso, ainda bem que eu não tenho que dar. Não é essa, mas a gente vai ter outras tão ruins quanto, tá? Pode ficar tranquila. E aí foi pensando justamente nesse tipo de brincadeira que a gente decidiu gravar hoje uma rodada de isso ou aquilo, versão Webtoon, em que a gente faz referências a títulos e situações clássicas do mundo dos Webtoons. Ou seja, Webtoons que a gente já falou aqui no podcast, situações que são clichês, assim, que nós, como leitores de Webtoons, passamos no dia a dia. A gente vai representar tudo isso muito bem nas nossas situações, tá? E aí, cada uma de nós 3 pensou em 5 situações e a gente vai se revezar aqui ao longo do episódio. E cada uma de nós vai ter que escolher a alternativa menos pior, na nossa visão. Mas o mais legal é que a gente vai ter que justificar, né? Porque aí é que vem a justificativa. É. Né? É tipo o Tadeu no jogo da discórdia. Você faz a sua escolha e ele diz: por que você tá fazendo essa escolha? Você tem que justificar. Justifique, né? Exato. Em quem você vota e por quê? Exato. Por quê? Eu vou escolher essa por afinidade, Tadeu. Exato. Não, e quando é uma explicação merda, você ainda toma o puxão de orelha, né? Né? Tá Eu tô... ruim. Ih, Então, assim, tem que ter boa justificativa aqui, tô tá? com medo agora. Empolgados pro episódio de hoje? Ai, eu tô. Eu não sabia que ia ter que justificar, mas aí me empolguei. É. Ah, eu tô com medo. Já vou falar aqui que pro
pós-episódio, ok? Vou falar desde já. Pro pós-episódio, a gente vai fazer um post no Insta com um compilado das melhores situações pra vocês poderem responder nos stories, dar repost e falar o que vocês escolhem, tá bom? Gosto. Então, ouviu o episódio, gostou, quer dar a sua resposta, corre pro nosso Insta. Mas é claro, lembrando que a gente também tem aqui o nosso espaço, enquetes e perguntinhas do Spotify, pra você poder aí dar a sua contribuição. Mas a gente também vai jogar nas redes sociais pra vocês poderem organizar. No Twitter a gente pode fazer uma thread com isso. E no Insta a gente faz um postzinho em imagens, tá? Boa. Bora lá então? Eu acho que só antes da gente começar, vale aí o pessoal já dá 5 estrelas aqui pra gente. Vale. Já seguiu o podcast. Boa. Entendeu? Já faz tudo que você tem direito. Já segue tudo. Você, pausa rapidinho, segue tudo, classifica tudo e volta aqui, porque você vai ver que vai valer cada seguida, cada curtida, cada tudo. Exato, porque a gente vai se expor aqui hoje, gente. A gente vai ter que se expor aqui hoje. Né? A gente vai ter que se colocar em situações complicadas aqui hoje. A gente vai ser julgada por algumas escolhas aqui hoje, provavelmente, tá? Muitas, viu, gente? Com certeza. Trago polêmicas. E muito obrigada, Mari, porque eu tirei do roteiro realmente esse lembrete importante. E pra você ver, tirou do roteiro não existe. Eu realmente esqueço. Isso tem que ser falado. Eu preciso trazer de volta do roteiro. Eu só lembrei porque você puxou o negócio de responder enquete. Não sei o que. Eu falei, opa, cadê? Pois então, né? Muito bom. Vai ganhar uma estrelinha. Obrigado, Mari, pela participação aí no episódio. Então vamos lá, gente. Seguinte. Quem começa? Vamos fazer aquele famoso revezamento, né? Não vai ser uma pessoa falando as 5 de uma vez, a gente vai fazer o famoso revezamento. Precisamos decidir a ordem, porque hoje não é só entre 2 pessoas, é entre 3. Alguém quer muito começar, tem aquela situação boa pra começar, assim? Pra começar bem. Não. Eu também falei, eu não tenho. Aí eu talvez queria ser a primeira, porque aí o quê? Se vocês tiverem situações boas, e aí eu vou e, diminuo o nível, entendeu? Não, mas o bom de você não ser a primeira, então, Mari, é porque você pode ouvir, ter ideias e mudar suas alternativas. Exato. Gente. Piorando seu nível. Eu tenho uma boa pra começar. Ótimo. Porque ela é assim, é uma boa pra começar, entendeu? Tá. Vamos fazer o seguinte, eu, Nai e depois Mari, pode ser? Pode ser, fechou. Tá. Eu vou começar aqui com uma coisa geral, ok? Uma coisa geral. Essa aqui é boa, todo mundo vai entender, ela não faz referência a nenhum webtoon específico, ela é uma geral, mas ela decisões importantes pra ser tomadas, principalmente aqui, levando em consideração vocês duas, tá? Ai, meu Deus. Então é o seguinte, Mari e Nai. Vocês preferem nunca mais ler um webtoon ou nunca mais assistir um filme? Caraca! Ai! Ai, cara! Pera. Ai! Eu vou começar. Começa. Porque eu acho que eu prefiro nunca mais ler um webtoon. Eu acho que eu também. Sério? Porque estamos excluindo webtoons. Ainda existem graphic novels e outras coisas. Exato, existem outros tipos de leitura. Então eu falei, tá tudo bem. Eu ainda posso ler outras coisas. Sim, fato. Você ainda pode ver série. Exato, você ainda pode ver série, você pode ver K-drama, você pode ver documentário, você só não pode ver filme. Entendeu? Então, mas que eu gosto de ver filme. Meu TCC foi sobre um filme. Como é que eu ia fazer meu TCC sem um filme? Não, tudo bem. O seu podcast é sobre webtoon. E aí? Então, mas o podcast eu já fiz sem ler o webtoon. Não, você tem uma argumentação perfeita. Você tem uma argumentação muito boa. Mas, Nayana, eu quero que você se visualize nunca mais lendo um webtoon. Eu quero que você faça esse exercício. Porque você pode ter todas as outras mídias, mas o webtoon você não vai ter. Eu sabe o que é pior? Nos últimos tempos eu nem tenho visto muito filme assim, mas eu não sei, porque o webtoon é parte da minha rotina, sabe? Eu leio todo dia o webtoon. Todo dia. Mas eu posso ler uma graphic novel, sabe? Eu posso ler um livrinho. Mas filme você já falou que não assiste mesmo.
Mas, Fica mas com o eu Webtoon. assisto. Aquela que eu ainda tô induzindo a outra pessoa. Mas pensa, eu também estudei cinema, sabe? Eu sei. Também me dói, sabe? Nayana Ai. escolhe nunca mais ler Webtoon, então? É, É? Meu Deus, pode me impactada. julgar. Pode me julgar. Eu queria dizer, vocês duas são posers, eu escolho nunca mais assistir um filme, ok? Pelo menos... A gente é... Não, gente, como é que a gente vai fazer um podcast se as três nunca mais lerem Webtoon? Como é que a gente vai fazer um podcast? Mas a gente ainda tem você, velho. É, porque uma pessoa não lê Webtoon, ok, mas as três não lerem Webtoon, como é que faz o podcast? Como é que faz? Não, mas em minha defesa, eu tentei convencer a Nai a não assistir mais filme. Pelo bem do podcast. Eu tentei. Vocês Ela estão não aceitou. jogando pra mim. Vocês estão jogando. É claro. Assim, ó, o meu motivo é parecido com o da Nai. Eu assisto pouquíssimo filme. E às vezes que eu decido assistir um filme, eu paro antes do filme acabar, entendeu? Eu assisto mais série, eu assisto mais K-drama. Porra, se eu vou continuar assistindo meu K-drama, vai. Pô, então tá beleza. Posso continuar assistindo série? Posso continuar assistindo os realities tosco pra caramba que eu assisto quando eu não quero pensar? Posso. Pô, então tá Pode. show, sabe? Tá show. Pode tirar o filme. Pode tirar o Então, filme. mas eu, por exemplo, me propus há pouquíssimo tempo ao que ranquear todos os filmes da Barbie. Então, Nossa, Mari. Como é que eu não Nossa, vou Mari. ranquear todos os filmes da Barbie? é que pra mim, se você tirar o Webtoon, acabou. Eu leio todos os dias. E assim, não é outro formato. Porque se você me tirar o Webtoon e disser, não, Made, mas você pode ler quadro, você pode ler mangá. Eu caguei pra mangá, eu não gosto, eu não consigo. Um monte de quadradinho então. na tela, eu não consigo. Preto e branco, me dá agonia. Me dá o colorido, rolagem vertical. Eu preciso, sabe? Eu preciso. Eu nem abro quando não é Webtoon. Eu adoro o formato. Então, não me tira o Webtoon. Então, eu fico com o Webtoon. Pode levar o filme embora. Tá, Tá tudo certo. tá. Pelo menos alguém ficou. Pelo menos alguém A ficou. gente ainda vai ter o podcast. O podcast acabou aqui. Muito obrigada por todos por esse tempo. Tchau. O assunto tem que acabar, ele acabou. É isso, a partir de agora o podcast vai ser um monólogo, né? Vai ser um podcast de uma É pessoa só só. de uma pessoa só. Agora a Nay e a Mari vão abrir um outro projeto sobre filmes, tá? Pode monologar sobre o Webtoon. Muito bom. Nay, sua Muito situação, traz aí pra gente. Tá, ela é um pouco mais geral, mas ao mesmo tempo é um pouco específica. Ok. Ai, vamos lá, eu tenho muitas opções, vamos lá. Vocês preferem começar a ler um webtoon? Em todas as situações, a pessoa só começa a ler, só dá o play, tá, gente? Não vê quantos capítulos tem, mas, ó, você prefere começar a ler um webtoon e você não leu tudo de uma vez e quando você vai voltar a ler, ele entrou no Fast Pass, ou quando você começa a ler o webtoon, você percebe que ele só tem 3 capítulos. Tá. Fez São sentido? 3 capítulos de Webtoon. Ou começar a ler um e voltar e tá no Daily Pass. Você Isso. falou Fast Pass. É Fast Pass Desculpa, ou Daily eu falei Pass? errado. Tá. Eu falei errado. É Daily Pass, deixa eu até escrever Daily aqui. Pass. Posso fazer uma pergunta? Porque eu Pode. quero burlar o sistema. Porque assim... Lá veio, vai começar. É porque assim, precisamos falar o óbvio. A clandestinidade existe. Não Existe. Não. Nesse Só tá mundo não disponível na existe. Never Webtoon. Não. Eu prefiro 3 capítulos. Muito fácil. Eu prefiro 3 capítulos. Caraca, gente. Eu sei que... É porque, peraí, deixa eu justificar minha escolha. Eu preciso justificar minha escolha. Por Justifica. que eu prefiro 3 capítulos? Porque se um webtoon, ele está no Daily Pass, logo eu jamais terminarei ele. É simples, é simples. Ele tá no Daily Pass, não tem outra forma de ler senão o Daily Pass, eu não vou ler. Tá vendo, gente, como é um sistema ineficiente? Não vou ler ele. 3 capítulos Pronto. é uma frustração? Ao mesmo tempo... Semana passada a gente tava aqui no episódio, eu tava trazendo um webtoon que só tinha 6 capítulos. Verdade. Entendeu? É verdade. Mas verdade, assim, verdade. eu ainda vou poder ler aquela história semanalmente, entendeu? De maneira... Então, essa era a minha pergunta. Eu queria perguntar se são 3 capítulos e acabou, ou 3 capítulos e não acabou, mas não vão existir mais. Não, ainda Pra não mim isso acabou, faz diferença. mas assim...
Acabou, mas a atualização... Não, ainda não acabou só. Só ainda ele não acabou. Quantos capítulos tem esse webtoon? Acho que é importante. Mas assim, quem sou eu pra falar também, gente? Eu tô lendo I Love You, Let's Play, há não sei quantos anos aí. Tamo aí lendo. Não tô largando. Tamo aí. Tipo assim, é bizarro, porque quando a gente para pra analisar, o Daily Pass você pode ler um webtoon por dia. Um webtoon em lançamento você pode ler só um capítulo por semana. Então, teoricamente, é pior. Mas não é pior, porque é lançamento. Então, você não é o mesmo sentimento de trouxice que o Daily Pass te proporciona. Então, eu ia dizer o quê? Eu tô lendo Crista. Sim. Que é mensal. Sim. Mas isso. E a gente tá lendo feliz, né? Muito feliz. Não, mas sabe por que eu pensei nisso? Porque teve várias situações que eu comecei a ler e a história é incrível, mas ainda não engatou em 3 capítulos. E eu queria mais. Mas aí, sabe? o fato de você querer mais vai fazer você chegar na semana que vem, entendeu? Será? Sim. Eu não sei, porque eu sou tipo, eu abandono. Eu já tô lendo tanta coisa que... Pá. A Nai larga seus webtoons pelo caminho. Nai prefere o Daily Eu Pass? largo. Você prefere o Daily Pass? Eu prefiro um Daily Pass. Eu tenho Eu vou falar pra um... Daily Pass. Caraca. Eu posso questionar a sua escolha, Nayana? Pode. Vou falar uma coisa, Nayana. Você é uma grande mentirosa, ok? Por quê? Acusação Por nível quê? jogo da discórdia. Porque quando a gente chega no final do ano, a pessoa que nunca ganhou um badge de Daily Pass é a Nayana. A Nayana não pisa no Daily Pass. Quem você quer enganar, Nayana? Eu e a Mari, a gente lê mais capítulo de Daily Pass do que você. Nunca ganhou um badge de Daily Pass, você. Nunca. Mas eu também abandono muito mais. Então, assim... Porque eu tenho uma situação. Treta. Uma situação. Sabe o Age Matters? É o que você chama Age Matters. Eu comecei a ler ele, eu li até o capítulo 80, e depois quando eu voltar a ler, ele tava no Daily Pass. E eu terminei. Mas eram, tipo, 3 capítulos, sabe? Era, tipo, pouquíssimo. Por isso, essa minha referência mas você não especificou nesse nível. Você não especificou nesse nível. A Nayana, 10 capítulos? Que sofrimento é 10 capítulos? Não, a gente tá falando aqui... Eu tô falando pelo menos metade do webtoon pra frente. Não dá. Tá bom. Porque senão não é... aí não é equiparar. Você prefere esperar 2 anos pra terminar uma história ou 10 dias? Porra, aí é sacanagem comigo também. 10 dias. É óbvio, né? Não, se é nesse caso, na boca do gol, você vai. Mas, pô, se é um negócio maior, não dá. Acabou de... Não tem condição. Você tá começando e foi pra Daily Pass. Entendi. Entendi. Tipo, eu li 30 capítulos, agora eu voltei e os outros 50 estão no Daily Pass. Sinto muito, nunca terminarei essa história. Não vai acontecer. Beijos. Pelo mesmo motivo que você falou, eu largo sem problema nenhum, eu largo. Esse é um motivo para se largar, entendeu? Tá. E é isso, essa é a minha da vez. Ótimo. Trarei mais. Mari, sua vez. Vocês preferem ficar sem um bom webtoon durante 5 anos, Tá. certo? Tá. Ok. Ou B, ficar 1 ano dentro de um webtoon de conteúdo duvidoso no qual vocês não conseguem mudar a história, só assistir e sofrer. Pera, como assim? Precisamos... Aí você cai, você tá dentro do webtoon. Entrou no webtoon de conteúdo duvidoso. Duvidoso. Eu quero entender a primeira exato. coisa. Mariana, o que é um webtoon de conteúdo duvidoso? Porque... Fica aí o critério de cada um do que vocês acham duvidoso. Não pode ser isso, porque o que é duvidoso pra você não é duvidoso pra mim. É exatamente por isso que eu coloquei de conteúdo duvidoso. E cada uma imagina o conteúdo duvidoso e vê se Não, encararia, gente, não é não mesmo? pode ser aberto nesse sentido. Precisamos de especificar aberto, as coisas sim. aqui. Não, tá especificado. Conteúdo duvidoso. Dúvida. Volta à primeira opção. Diga. Qual é a primeira Ficar opção? sem ler um bom webtoon durante 5 anos. Durante 5 anos, não importa. Não vai ter um bom webtoon, você não vai conseguir ler um bom webtoon. O que vai acontecer na Vai ser minha tudo- vida nesse 1 ano que eu vou estar dentro dessa história?
Você vai o quê? Só assistir e sofrer. Você vai ficar lá dentro durante 1 ano. Tá. Só suportando aquele conteúdo. Não, mas duvidoso. O incômodo é só o fato da história que eu tá dentro ser duvidosa? Porque assim, ó. É porque eu tô falando que é importante. Duvidoso. Exato. A gente vai sair viva, mas que sofrimento. É vergonha alheia? É vergonha alheia? É tipo assim... Pode ter de tudo um pouco. Não, ô sócio, você precisa ajudar a gente a tomar uma decisão. É meio difícil. É difícil tomar uma decisão quando é vago, assim. Precisa ser Não, mas eu tô colocando aqui. Que você vai assistir e sofrer. Você vai sofrer durante 1 ano dentro mas da é sua sofrer Webtoon. fisicamente, Ponto. é sofrer de vergonha alheia, é sofrer... Não é fisicamente. É sofrer pelas situações que vocês vão ser obrigados a passar, entendeu? Eu vou apanhar, eu quero saber isso, entendeu? Você quer saber? Não, é conteúdo duvidoso, não é conteúdo de porradaria. Então a gente tá falando de um webtoon vergonha alheia, provavelmente um clichê escolar, entendeu? Que você vai ter que fazer um monte de coisa de pré-adolescente que hoje você olha e fala, sabe? É isso, certo? É isso? Ai, tá bom, já que você quer, não era pra ser assim, vocês estão querendo sair muito pela tangente. E você não, Mari, mas precisa... Quando a gente fala, é chocolate com gosto de cocô, cocô com gosto de chocolate é específico, não é específico? É específico. Conteúdo duvidoso é conteúdo duvidoso. E eu incluí o sofrimento. Tá, você não pode mudar a história. Cara, porra, 5 anos sem ler um bom webtoon é foda. Porque é 5 anos sem ler um bom Mas eu posso continuar lendo o anos. webtoon. Mas eu posso continuar lendo o webtoon. Você vai estar dentro do webtoon. Você só pode o quê? Assistir e sofrer. Não, mas a Nai quer saber que é 5 anos sem ler um bom webtoon, mas ela pode ler webtoons ruins nesse meio tempo. Ela pode ler, só vai ter isso. Se ela for ler, só vai ter webtoon ruim. O problema é, como é que vai ficar a minha relação com webtoons se eu ficar 5 anos só lendo webtoon bosta? Como é que vai ficar essa relação? O que acontece de mim? O que vai se tornar esse podcast? Pode xingar o webtoon pra caralho, é isso? A gente vai mudar o programa, é isso? A gente vai mudar. O review sincero vai sempre terminar com a gente, então, gente. Esse webtoon é uma merda. É uma bosta. É uma bosta. Eu não recomendo pra ninguém. Me arrependo de ter lido. Ok, tal. O que vai ser do nosso público? A gente vai criar um exército de pessoas ranzinzas? Não Seleção dá, né? zero. Exato. Eu acho que eu prefiro entrar na história. Você prefere entrar na história. Eu acho que eu prefiro, só pelo fato de ser uma história, né? Uma análise de sofrimento, vale tudo pra manter a qualidade do podcast. Vale, eu não vou conseguir mudar nada, mas assim, gente, é tipo um trabalho ruim, sabe? Que você não pode se demitir. É um ano só, né? Daquele trabalho ruim. É um ano. Entendeu? É um ano. Eu ainda vou poder sair, vou poder fazer um bom episódio. Entrei num webtoon e olha no que deu, sabe? Olha só que legal fazer um conteúdo desse. Eu vou poder trazer uma outra perspectiva pro programa. Eu vou ter empatia com os webtoons ruins, com os personagens sem sal, entendeu? Com as construções. Eu acho que vai ser uma experiência boa. Experiência sofrida que vai me fazer bem. Eu vou olhar no futuro pra trás e vou dizer, valeu a pena. Exato. Me fez ser quem eu sou hoje. Eu aceito entrar na história. Eu aceito. Muito bem você, Nai. É que eu não gosto de sofrer ao mesmo tempo, sabe? Nayana, você vai sofrer independente, porque você ficar 5 anos sem ler um webtoon bom é um sofrimento também. Mas eu já leio Pense webtoon ruim. Mas eu também, Nayana, mas eu leio bons também. O problema é, eu leio ruins sabendo que em algum momento eu vou achar um bom. Imagina 5 anos sem você achar um bom. Mas o meu critério às vezes é meio baixo, sabe? Pra o que é bom e o que é ruim. Não, mas... Eu posso, sabe? Mas isso é uma coisa. Sabe uma coisa isso... tão ruim que fica boa? Então, eu entendo isso. Mas o que é ruim e fica bom é bom pra você. Entenda isso. Exato. É ruim mesmo. Você tem que levar em consideração o seu critério de ruim. Eu sei qual é o meu critério. Veja aqui que eu não disse que é ficar apenas lendo webtoons ruins. É ficar sem um bom webtoon. Você não tem um bom webtoon pra ler. Não importa o critério de bom. Não vai ter. Todo lugar que você olha, Nayana, você só vai encontrar Luquismes. Ai, meu Deus. Entendeu?
Que horror. É tipo, sabe? I see dead people, I see lookisms, sabe? É isso. Então, eu quero dizer, eu vou dar um spoiler, que minha quinta situação envolve o Luquismo. Ótimo, excelente, eu acho ótimo. Acho Tá. ótimo. Eu fui um ano de emprego ruim. Pode ser, vocês me convenceram. Nossa, a gente vai poder fazer um Vai episódio todo muito mundo legal pro sobre Everton isso. ruim, gente. Vocês estão sabendo, então, que durante um ano eu vou ser a única host desse podcast. Mas isso não significa que a gente vai ficar o mesmo ano fora? Porra, aí é sacanagem também. Não sei. Não, isso é verdade. Tô colocando aqui. Eu só tô colocando aqui. E a gente precisa entender que duas tipo de escolheram um Isekai ano. é esse. Gente, Que tipo de impecável. Isekai é esse? É o Isekai que o tempo não passa? Porque tem esse tipo também, que o Isekai o tempo não passa no mundo que você sai. Gente, eu falei que eu não tinha conhecimento suficiente. Aceita só o que vem. Essa Próximo. foi uma excelente... Essa foi uma excelente... Deu uma discussão intensa, Exato. Foi bom. Minha vez, né? Vai, Maids, arrasa. Isso. Eu tenho uma boa. Olha Você é muito só. cruel. Você é muito cruel. Eu sou bem cruel. Caraca, ela nem começou, Nai. Dá Não, um não, voto mas de a Nai eu tá sei, certa. o A Nai tá potencial. certa. A Nai tá certa. A Nai tá certíssima. Olha só. Vocês preferem ser o motorista do caminhão do Isekai e levar um tapa Adoro. na cara toda vez que você atropela uma pessoa? Ou Tá. ser a protagonista de um clichê escolar que sofre bullying e só vai parar de sofrer a partir do capítulo 70? Fácil ser o motorista ela do vai- Sekai. Fácil. Mas olha Mas- só, olha só. Você é o motorista do caminhão do Isekai. Você atropela a pessoa. A seu dia a dia. Eu sou a menina. Você faz Eu sou a menina. ronda de atropelamento. Porque o motorista do Isekai, Não, ele não, trabalha não, 40 não. horas semanais. Entendeu? Você vai levar Mas um eu tapa quero pra dizer cada que- atropelamento. Eu quero dizer que esse plot está caindo em desuso. Então, às vezes, O quê? eu vou ficar sem Ah. emprego também. E que Tá, não é ruim. ok. Caraca. E que não é ruim. Não, eu vou ficar com a menina porque eu tenho aqui uma luz no final do túnel. A partir do capítulo 70 eu parei de sofrer. Exato. Mas eu não Exatamente. quero sofrer. At all. Eu não quero levar tapa na cara. Sabe o nome? Trauma. Não, Te mas olha só, acompanha. ô Nayana, você não tem perspectiva de se aposentar do seu emprego de motorista do caminhão do Isekai, tá? Você não tem Tudo perspectiva. bem, é só um tapa na cara. É só um tapa na cara. O eu X, não o quero. X dessa questão é, nessa história, você sofre até um ponto, mas depois você vai ser uma pessoa feliz. É. Motorista do caminhão do Isekai Não. é pra sempre. Não. Eu fico fácil com a menina. Continuo como motorista Vou do Sekai. sofrer bullying até o capítulo 70. Eu jamais Gente, eu já escolheria tô essa opção. acostumada a sofrer bullying por 70 capítulos, o que já sofri por aí por 30 anos. Jamais. Fichinha. Então, Eu tô pensando, exato. Fichinha. Trauma. eu nome tô disso é pensando aqui trauma? em hackear minha própria coisa aqui. Ah, não pode. Não, Não mas pode. e se eu mas inovar? diga. E se eu inovar? E se eu for um motorista Inovar. de caminhão do Isekai que usa um capacete? Ah, não. E o tapa é de quem? O Sou tapa é com qual contra. força? Sabe? Pois é. Tem muitas Não, é um tapão, variáveis é um ali. tapão, é um tapão. É um tapão de dar estalo, tá assim. tudo bem. É um tapão. Tapão, imagina Tá que você tudo bem. atropela uma... Imagina que você, sei lá, atropelou o Kaiden. Morreu. Não quero. Não, eu tudo acho bem. que eu vou entrar na história. Eu vou entrar na história. Pelo menos no final eu vou ser feliz. Porque... Exato. Eu quero uma perspectiva de futuro. É porque assim, eu sou a criança que nunca apanhou. Eu não posso levar isso com... Exato. Eu tenho que levar isso com a seriedade que é, entendeu? Exato. assim, Eu ficar levando tapa pro resto da minha vida, sendo que é o meu trabalho é apanhar. Olha só, coisa triste. Coisa triste. Eu mato a mas pessoa, aí eu até vou lutador levar... de MMA tá rico. Eu Até aí, mato lutador de MMA pessoas tá e tudo ainda bem. apanho. Eu mato pessoas e apanho. É tipo assim, o meu trabalho é atropelar pessoas, ok? Não quero. E aí, assim, eu ainda apanho depois que eu faço isso. Eu acho que eu prefiro entrar na Sigo história. sendo motorista. Sigo sendo Caraca, motorista. Nai assassina. Nai instinto assassino. Ó, vou falar que Sigo tem um sendo lado motorista. meu que fica bem curiosa pra saber como seria ser motorista do caminhão do Isekai, mas as consequências são muito pesadas. pra Então, mim. eu não gostaria de ser um motorista de Sekai porque eu não quero atropelar ninguém, Então, gente. Não, né? não. Só de pensar do negócio passando debaixo do caminhão.
É desenho. E você não atropela embaixo, você só na faixa. Agora, a vantagem de ser motorista do caminhão onde você cai é você nunca vai ser preso por isso. Porque, né? True. A gente Também nunca nada vou ser acontece. presa por ser feliz depois do capítulo 70. Tá Fato. ótimo. Não, eu prefiro também. Mano, eu prefiro mas- sofrer por um tempo limitado do que... A gente precisa saber o que é ruim para entender o que é bom, mas a gente precisa ter o bom em algum momento, que senão só ladeira. Tomar tapa não me parece tão ruim. Tá. Depois fica Caraca, dormente, né, mano. Nayana? Você nem sente mais. Mesma coisa. Ô, Nai, eu tudo bem. só quero lembrar que eu sou sua amiga, tá? Tá bom. Muito sua Tudo amiga, bem. assim, lembra disso. Nayana, você tem carteira pra dirigir caminhão? Não tenho. É Vai só ter de que tirar a carro. carteira. Fica assim, pra tá? dirigir Tá caminhão. ótimo. Tá ótimo, assim. Tá ótimo. Tá bom, Tá ótimo. tá bom. Muito bom. Gostaram, Ok. gente? Olha só. Amei. Mais, sua vez. Vocês preferem começar a ler um webtoon e do nada virar um romance muito ruim? Tipo, eu comecei a ler um webtoon e do nada os personagens se apaixonam. Sabe aquela coisa, amigos de infância e amor do além? As crianças se encontraram no parquinho? Uhum. Ou Não. vocês preferem ler um webtoon que todo mundo morre no final? Só que você não Todo sabe. mundo morre no final. Todo mundo morre no final. Todo mundo morre no final. Não é todo mundo. Desculpa, falei errado. A tag tem a tag de tragédia. É isso. Tem a tag de tragédia. Tag Todo de mundo tragédia. morre no final. É. Todo mundo morre no final. Gente do céu. É porque eu Não. fácil eu leria um romance. Fácil. Mas, Nayana, Fácil. pode todo mundo morrer no final. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É só uma De história. tragédia não dá. Eu não tô lendo isso pra... Não. Uma vez eu tava lendo um webtoon. Tá lindo. O webtoon tava maravilhoso. Aí não tinha tag de tragédia. E aí foi acontecendo as atualizações e eu tipo, não é possível. Não é possível. E do nada, entre uma semana e outra, surgiu a tag de tragédia. Aí eu pensei, é possível. É possível. E não foi uma experiência legal. Nunca mais quero repetir. Não, só tem certas histórias que te traumatizam, por mais ficcionais que sejam. Exato. Só que entre elas e o romance chato, todo mundo morre no final. Não, É gente. A Nai é contra as nossas decisões. É que assim, eu acho que um webtoon que todo mundo morre no final, ele ainda pode ser um webtoon bom. Mas um romance merda vai continuar sendo um romance merda sempre, entendeu? Exato. Eu posso traumatizar, mas ganhar alguma coisa com isso. No romance merda, eu vou ganhar o quê? Raiva? Exato. Exato. Você não ganha Exato. trauma, você ganha raiva. É. Mas Nayana, Não, é que eu sou o tipo de pessoa que vários dos meus K-dramas preferidos são K-dramas em que eu sofro enquanto eu assisto. Então. Um dos meus K-dramas preferidos é The Red Sleeve. Eu vou falar agora, The Red Sleeve é um K-drama que todo mundo morre no final. Ó, o spoiler! Spoiler. Todo mundo Mr. morre no Sunshine final. também. Mr. Sunshine também, mas ainda assim. Então, e ainda pode ser uma história boa, entendeu? Eu prefiro ler uma E é uma parada que história todo mundo boa. morre no final. Inclusive, The É Red triste, Sleeve mas é tem bom. webtoon. Eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que. Não, mas você falou que é um romance ruim, amigo de infância, coisa do além, blá blá blá, vira um romance blá blá blá. True. Nayana, você tá a minha fugindo opinião da sua própria coisa. Já saiu É. pra fora. É a minha opinião. Quando eu falei a minha opinião, já. Eu fico com todo mundo morre no final fácil. Fácil. Pra mim, Eu também. não temos uma Gente, dificuldade aqui. É muito simples. Não temos. Adoro assistir um documentário aí de... Então, o que é uma Não é história? mesmo? É isso. Não. É. Todo A mundo Nayana morre do no final. presente não quer sofrer. A Nayana do presente não quer sofrer. Não, você tá certa. A Nayana está certa. A Nayana não está errada. Só que no caso, Obrigada. todo mundo morre e é isso. É isso. Obrigada. Vou falar com esse aqui com calma as opções, beleza? bom. Pra vocês entenderem bem. Hum. Então, vocês preferem ler o melhor webtoon do século, Tá. só que ele está em Daily Pass
e tem mais de 600 capítulos. 600, Eu já tenho uma resposta. Uau. Ok. Ou B, viver dentro desse melhor webtoon do século, mas você vai ficar em looping até um amigo seu terminar de ler ele no Daily Pass. Eu Pera. fico dentro de um webtoon Porque incrível é pra sempre. 600. Exato. 600. É. Tem Porque mais de 600 600. É, tipo, no mínimo 2 anos a pessoa pra ler. Porque é 365 dias. Se a pessoa lê todos os dias, o que a gente não pode contar com isso. Vai ser uns 2 exato. anos. Ó, Fácil. eu já aceitei que eu nunca vou sair dessa história porque eu não sou uma pessoa muito sociável. Exato. Mas se eu... Ó, eu vou ser sincera aqui. É bom que esse tipo de coisa não pode acontecer da verdade, porque eu já tô dando a minha resposta aqui. Se eu fosse teletransportada pra uma história legal, eu não ia querer voltar pra vida real. Então, gente, sorte de vocês é que eu não posso ser teletransportada para uma história legal. A mesma coisa em looping. Não, tudo bem. Tá de boa. Tá tudo bem. Sabe por quê, Mari? Tá tudo Porque de são boa. 600 capítulos. Então, imagina que esse looping não é muito rápido pra acontecer, entendeu? Porque 600 capítulos, tem vários anos dentro de 600 capítulos. Uma história de 600 capítulos nunca é uma história de um ano em 600 capítulos, não. É Sim. uma história de muitos anos, Sim. tá? Então, assim, Sei. não é como se esse looping fosse ficar acontecendo. É tipo um filme muito legal que quando ele termina eu vou assistir ele de novo. Tipo Vida de Inseto, entendeu? Tá tudo certo. Ai, gente. Desculpa, eu ia preferir o que ler, porque, sei lá, vai que esse amigo não termina. Não, na verdade... Mas a Porque vocês questão estão eu não tô contando- contando que essa pessoa vai terminar. Vocês estão Eu contando não que seu tô amigo um contando. dia vai conseguir Eu terminar. não estou contando que ela vai terminar. Porque ninguém termina um capítulo 600 no Daily eu Pass. quero... Ninguém vai terminar. Eu quero trocar minha Aí, ó. alternativa. Eu quero trocar minha alternativa. Sabe por quê? Ah, ela vem. É um webtoon incrível com 600 capítulos Daily Pass. Não significa que eu sou obrigada a ler os 600 capítulos. Eu posso só dropar o webtoon. Pode. Então Não, é a isso, eu pessoa tem escolho que essa terminar. alternativa. True. E tá Verdade. vendo? Aí a Nai que seguiu aí a segunda opção já vai ficar presa pra sempre. Nayana, não conte comigo. A Nai tá Não presa. vamos contar com você. Qualquer pessoa iludida o suficiente pra achar que eu vou terminar 100 capítulos no Daily Pass tem mais é que se fuder mesmo, porque não é possível. Não me conhece? Não me conhece. Sabe? Só não. Não tem condição. Mas esse webtoon é bom. Esse webtoon é tipo É melhor o webtoon que você melhor viu do na vida. século. Não, tudo bem. É o melhor do século, mas ele tá no Daily Então Pass. não é um trabalho ler 600. Isso faz parte da minha agenda de protesto contra o Daily Pass. Mesmo o melhor webtoon do século não vai ter a minha atenção se ele ficar no Daily Pass. Tá bom. Ouviu isso, Daily Ouviram Pass? o Daily Pass? O Daily Pass, como se o Daily Pass fosse uma pessoa, né? Senhor Daily Pass. Você ouviu? Senhor Daily Pass. Ai, muito bom. Muito bom, adorei esse. Então vamos lá. Minha vez de novo, né? Sim. Vai. Gente, essa é bem boa também, tá? Eu levei bem a sério o Opções Terríveis, tá? Gostaria de deixar isso muito claro. Ok. Ó, eu fiz o meu melhor. Vocês preferem se transformar em vibrador uma vez por mês aleatoriamente ou ganhar uma cabeça de peixe uma vez por semana aleatoriamente? Ganhar Cabeça uma de cabeça peixe. de peixe. Cabeça de peixe. Você vai andar com um aquário junto com você? Você morre? A gente já viu em Tales of Grid que você morre. Não, pera. Regras. Você falou que eu ia ganhar uma cabeça de peixe. Eu tô imaginando a cabeça de peixe. Não, você não... É aleatoriamente os dois. Em algum momento, se você escolher o vibrador, em algum momento do mês, aleatoriamente você vai virar um vibrador, entendeu? Se você escolher cabeça de peixe, em algum momento aleatório, uma vez por semana você vai ganhar uma cabeça de peixe. Mas é importante ressaltar que eu vou ganhar uma cabeça de peixe. vocês vão ter que andar com aquário. Não, ganhar no seu corpo. Vocês vão ter que andar com aquário, vocês vão morrer se vocês não tiverem água perto quando vocês ganharem cabeça de peixe. É claro que não. E se for a cabeça de peixe... Não, é a cabeça de peixe Tales of Grid. Tô deixando muito claro aqui agora. Agora... Você trouxe isso agora, que a gente tem. Mas é porque eu só pensei então nisso. Podia ser uma cabeça de... Então podia ser uma cabeça de peixe, tipo Andy Beze. Tá tudo ok. Não, Foi o que eu pensei, na verdade. não, mas é? agora eu já tô explicando que É. não é. É a cabeça de peixe Tales of Grid. Ai, É a pode menina ser. cabeça de peixe, entendeu? Que tem um fim trágico. Bom, Só que assim, Ai. se vocês andarem É que- com aquário, vocês estão safe, entendeu?
Não, beleza, eu acho que vamos de vibrador, porque virar um vibrador não quer dizer que eu vou ser utilizada. Dúvidas? Não, depende de onde Exato. você, sabe? Tipo, você vai cair no lixo, talvez, sabe? Whatever. Eu não sei o que pode acontecer com você. Mas se eu só cair no lixo, depois eu desviro o vibrador, eu tipo, tomar um banho. Dúvida. Eu vou estar Vai, viva. pode tirar Por suas quanto dúvidas. tempo do meu dia isso acontece? Tipo, 1 hora? Vamos estabelecer que é 1 hora. Acho que 1 hora é legal. 1 hora é legal. Tá. Então, o vibrador tá sussa. Sabe o Pera que é que eu tô importante pensando. considerar nessa aqui? Fazer a multiplicação. Ah. Quantas vezes por ano você se transforma se você escolher o peixe e você escolher o vibrador, entendeu? O peixe, É uma peixe a 56. o vibrador é 12 vezes o por vibrador ano. Você vai seria passar 12. por essa situação. É. Exato. É tipo, às vezes você menstrua, assim, sabe? Pensa. Exato. Olha só que legal. Ao invés de menstruar, você vira um vibrador. Olha só. É melhor não ainda, porque é só anticólica. 1 hora, né? Menstruação a gente sabe que ela É. acompanha a gente por mais tempo. Aí, gente, Ai. tá bom, vamos de vibrador, né? Vou fazer o quê? Eu vou ser bem sincera. Eu trabalho em home office. Eu escolho o vibrador fácil. Muito fácil. então, Então, eu não exato. saio. É isso. Tá fácil. Tá fácil, né? E assim, Mas claro, se você se virar vibrador na frente dos outros, vai ser uma situação um pouco constrangedora. Preciso pontuar. imagina na reunião, de repente. Vai ser bem no dia da sua formatura. Você sobe lá pra receber o canudo, você vira um vibrador, tá ligado? Aconteceu. Tcharam! Surprise! Mas se você dá aquele aviso prévio, sabe? Sei lá. Olha. Cuidado pra acho quem que não você tem dá esse aviso aviso prévio. não, hein? Eu não confio nos seres humanos, True. né? Ai, que horror. A gente, uma eu vou de hora, vibrador. então. Se fosse cabeça de peixe do Também. Andy Bez, eu virava cabeça de peixe. Tá mas ótimo. como eu não é, Tá ótimo. vou ter que ficar com o vibrador mesmo. Vou fazer o quê? Se for possível, Vou fazer o quê? vou escolher um vibrador que possa ser disfarçado de outras coisas. Poder escolher o tipo de vibrador, olha só. Pois é, será que a gente pode escolher o tipo de vibrador? Porque daí eu acho que eu fico um pouco mais tranquila com isso também, né? Né? Eu acho que é a melhor opção. É, né? É isso, gente, somos vibradores. É isso. No momento estamos vendo que a melhor opção é virar um vibrador. Gente, pra quem não sabe, existe uma história que o cara se transforma aleatoriamente em vibrador, tá? É. Depois a autora ignorou esse plot maravilhoso, mas a história começa assim. É por isso que foi referenciado dessa maneira aqui, tá? Muito bom. Muito bom. Nai, bom. sua vez. Ai, é sua vez. Ok. Vocês preferem achar um webtoon que tem uma tradução ruim, tipo nível. O personagem principal se chamar Fernando, eu já peguei um que se chamava Tomada, sabe assim, que você não consegue desabstrair o nome da pessoa. Uhum. Ou um webtoon com uma tradução boa que foi dropado no meio. O ruim Cara, tá eu vou falar uma finalizado. coisa. A pior coisa do mundo é um webtoon bom que a tradução foi dropada no meio. Né? É. Eu acho que isso é o pior dos mundos. Mas ainda existem chances de um dia ele ser pego de novo. Mas aí eu espero. Eu espero. Não, existe. Mas aí você não Exato. tá ajudando. Existe chance? Existe chance também da produção ali melhorar. Mas assim. Não. Ele foi dropado pra vida. Mudei a regra. Dropado pra vida. Nada pior do que isso. Nada pior do que isso. Sabe por quê? Até nunca hoje mais eu vai tô ler. esperando. Até hoje eu estou esperando. Cadê o nome do webtoon? Deixa eu catar aqui. Deixa eu pegar ele Ser aqui. humano. Ser humano que pegou Your Kiss Scene, traduziu 5 capítulos e desapareceu. Tem quantos dias que desapareceu? Deixa eu catar aqui só um momentinho. Só um momentinho. Tá sem atualização há 133 dias, ok? Your Kiss Scene. Eu preciso saber da continuação dessa história que ninguém traduz. Ser humano, só você traduziu e você desapareceu tem 133 dias. Volte, ô Bobatai, volte, Bobatai, traduza, Bobatai. Muito bom. Espero que você esteja bem, entendeu? E volte pra tradução. Não, ele tá bem, tá traduzindo outros webtoons 4 dias atrás, traduziu The Villain is Shy in Receiving Affection, 10 dias atrás traduziu I ele Became tá the só Beastman's ignorando Wife. mesmo 13 esse. dias, eu estou stalkeando você, e você não tá traduzindo Your Kiss Scene, que só tem 5 capítulos, só tem você que traduz, né? Preciso? Então, assim, Judging nada you. pior do que isso. Eu escolho. Cara, não tem aquele webtoon que o cara se chama Chico? Porra.
Como é que eu vou levar a sério a história que o cara se chama Chico? Mas, beleza, dá pra ler, entendeu? Né? Fazer o quê? Acontece. Ok, foi fácil. Foi fácil, isso. o trauma é maior. Não, gente, eu tenho O um trauma trauma é maior. Não, o Miss Time, lembra que eu falei que o Miss Time, quando voltou, eu quase lembro. chorei que tinha voltado o Miss Time, porque faltava 6 capítulos pra acabar o Webtoon, a pessoa tinha dropado a tradução. Tá de sacanagem com a minha cara? Não pode. Não dá. Eu escolho A tradução ruim. Eu escolho ler o Webtoon com tradução ruim. Porque assim, é só terminei de ler, eu vou ficar o quê? Com o Webtoon com tradução ruim no meio de um mar de outros Webtoons com tradução ruim. Agora, uma história boa que não termina é muito triste. É muito triste mesmo. É um trauma, muito o trauma é maior. O trauma é maior. Sabe por quê? Porque você nunca vai esquecer da história. Eu tô falando, Bobatai, porque eu tô E aí aqui você vai há ficar sempre 133 pensando, dias. O que será que seria? 133 dias que eu tô esperando. Não, isso... Ela, aqui, você vai abrir um Twitter dizendo... como é que é o nome dele? Contagem Bobatai. de quantos dias? É Bobatai. Tá escrito não, vai ter Bobatai. tipo... O Bobakai voltou a traduzir hoje? Bobakai não, Bobatai. Não é o Kai do Exo. Bobatai! Voltou a traduzir hoje? Não. Aí no de outro dia, voltou a traduzir. Não, vai ficar fazendo Não, isso. sabe o até que é ele voltar. foda? É Ele. que faz 133 dias só do capítulo 5, porque o primeiro capítulo foi postado 210 dias atrás. Nossa. Caraca. Ou seja, o Bobatai, ele traduz, ele pegou esse webtoon e ele disse, não vou traduzir mais, não quero, vou priorizar outros projetos. Mas, pô, essa história é tão legal. Ouviu? Ai. Contamos com você. Inclusive, eu já queria ter trazido ela aqui em outros momentos, mas eu achei que seria muita sacanagem eu fazer mais pessoas passarem pelo que eu estou passando, entendeu? Muito triste. Nosso podcast depende de você. Depende do Bobatai. Alô, Bobatai. Parece nome de Pokémon. Né? Alô. Tem gente lendo. Confia que tem gente lendo. Tem gente esperando o Bobatai. Sabe o que eu vou fazer? Porque às vezes... Manda mensagem. Imagina, alô, Bobatai. Manda uma corrente, né? Você dropou. Se você não traduzir o capítulo 6 de Orquecine, eu vou aparecer na sua casa, meia-noite, né? Não é pra ameaçar, é só pra perguntar. Não, Oi, essa tradução vai continuar? Eu vou ameaçar, eu vou falar com o Bobatai e vai ser pra ameaçar. Não, mas sabe o que eu pensei em fazer? Eu pensei em deixar um comentário, porque tem pouca gente que comentou. Eu pensei em deixar uma avaliação, vai que ele recebe uma notificação dizendo, tem uma pessoa, e eu escrevo uma mensagem muito tocante em inglês, falando, eu adoro essa história. Torço muito pra alguém um dia voltar a traduzir. Porque assim, não precisa ser o Bobatai, pode ser uma outra pessoa que queira continuar traduzindo. Chama alguém e fala, alguém quer continuar aqui, já Isso. tem um começo, o pessoal quer. Porque assim, como tem poucos capítulos, ele apareceu provavelmente na timeline de poucas pessoas, então não é muita gente que tá lendo. Mas ela é uma história que tem potencial de ter muita gente lendo. É só atualizar, gente. É só o Bobatai atualizar. É só ter uma tradução. Vai, Bobatai. Bobatai. Muito bom. Quem que é agora? É a Mari, né? É a Mari. Esse sou eu. O meu vem aí um pouco nessa linha, só que diferente, só que igual. Tá. Então eu tenho aqui uma pergunta pra vocês. Vocês preferem nunca mais poder finalizar nenhum webtoon? Vocês nunca mais vão conseguir ler um webtoon até o final, certo? Ok. Nada diferente do que eu vivo hoje em dia. Ou B, vocês só vão poder terminar os webtoons que vocês não gostam. Porra, nunca mais finalizar. Óbvio. Nada diferente do que Que não acontece sei. hoje em dia. Até uma resposta atrás, vocês estavam preferindo ler uma história, como é que é, com uma tradução ruim pra poder terminar um webtoon, né? Não. Só a tradução ruim. Não é pra ler Porque vocês um estavam webtoon. falando que era triste não poder finalizar um webtoon bom. Não. Mas olha só o que você tá me dizendo. Você tá entendendo, Mari, que em exato. nenhuma das alternativas eu vou finalizar um webtoon bom? Você tá entendendo? A diferença da primeira pra segunda é que eu ainda posso ler webtoons bons sem finalizar. Na segunda... Nunca vai finalizar. Hã? Mas aí você não vai ficar triste que você não vai poder finalizar. É encontrar o webtoon bom com a tradução pela metade. Você vai ficar triste, né? Entendi. Mas aí no segundo eu vou viver uma vida de ignorância em que não vão existir webtoons bons, e aí isso vai me dar uma falsa sensação de que o mundo é belo porque eu não vou conhecer histórias boas? Exato.
Exato. É isso que você tá querendo me dizer? É isso que eu tô querendo dizer. Porque, porra, só terminar a história ruim, eu vou continuar não terminando nenhuma história. Você tá ligada, né? A diferença é que eu ainda não vou... tô... Então, mas eu não tô dizendo que as histórias são ruins. Eu tô dizendo que você não gosta. Ou seja... Pode ser um romance bom, por exemplo. Eu não gosto de romance, mas aí pode ser um romance bom. Mas eu não gosto. Mas se eu não gosto... Não gostar e ser ruim são coisas diferentes. Mas eu sei disso, mas eu vou viver uma experiência ruim. De que adianta me dar uma história que eu não gosto, que é boa? Se eu não gosto da história, a minha experiência naquilo vai ser ruim. Mas você vai terminar. Mas você vai conseguir terminar e ela pode ser mas boa. É tipo você dizer pra Nayana que ela só vai poder finalizar o webtoon de terror. Grandes merda. Exato. É isso. Exato. Grandes merda pra Nayana. Tu acha que pra Nayana isso vai ser uma grande escolha? Não, porque né, ela nunca terminaria uma história de terror. Não vai mudar nada. Ela não termina. Se eu fosse uma pessoa que tivesse o toque de terminar a história, mas eu dropo história com 3 capítulos. Eu dropo. Tu acha que eu vou terminar né? uma história que eu não gosto? Não vou. Eu vou dropar ela. Então, assim... Eu sou capaz de terminar histórias que eu não gosto. Dependendo da história. Não. Então, no fim, as duas são meio parecidas, porque eu vou viver o resto da vida sem terminar nenhuma história. Entendeu? Eu prendi vocês num mundo em que vocês nunca mais vão finalizar o webtoons, como vocês se sentem. Assim... Nada diferente da vida real, né? Eu ainda prefiro ler bons webtoons sem terminar, porque daí eu ainda vou ter o que trazer no Batalha de Descobertas, né? Um pouquinho eu já tive, Eu vou chegar e vou dizer, gente... Então vai todo mundo odiar. É isso. Isso. Tô bom, gente. Porque olha só, Vocês não estão terminar muito decididas. pode ser, se a história tem 100 capítulos, eu ler até o 99. Entendeu? Isso é não terminar. Justo. E um capítulo, às eu vezes, não... Não incluí essa definição aqui. Então Eu estou pode hackeando mais uma vez a alternativa. Tá hackeando. É isso, porque 99 capítulos de 100 eu fico satisfeita. Eu prefiro a alternativa 1. Eu também. Eu sigo na 1 porque é nada diferente da vida real. Inclusive, digo mais, tem várias histórias que eles adicionam capítulos bônus na história e às vezes eu nem leio os capítulos bônus. Eu não Também preciso não. dos bônus. Sim. Olha, gente. Ah! Estratégia. Gente, tenho mais 2 terríveis alternativas pra vocês, ok? Ai, não. Ai, Ok. não. Vamos lá. Diga. Vocês preferem colocar o destino de vocês nas mãos de crianças fanfiqueiras de 8 anos? Ok. Ou Ok. colocar o destino de vocês na mão de um adulto que te odeia? Eu estou fazendo Crianças referência. fanfiqueiras. Eu estou fazendo referência. É. O adulto que te odeia, eu tô fazendo referência ao webtoon que a menina controla a boneca e faz o cara lamber sapato e coisa assim. Sim, é Tá. muito bom. Então, assim, é um adulto que odeia, mas odeia vocês, não suporta vocês. Você prefere... Eu quero as crianças. As crianças. Mas assim, Entendeu? eu gostaria de falar pra vocês que eu li agora até o capítulo 7. E as crianças, meu Deus. velho. As crianças são foda, ok? E aí, assim, ó, diferente das crianças, Ai. tudo isso elas vão controlar vocês na vida real, não é no mundo fantástico, tá? Tanto o adulto quanto as crianças, elas controlam vocês tipo marionetezinha no mundo real. Se a criança falar, tirou a roupa, correu pelado no meio da praça, vocês vão fazer isso. Entendeu? Gente, eu vou citar aqui, entendeu? Abre aspas. Eu fico com a pureza, entendeu? Das respostas das crianças. Ok. Eu vou ficar com as crianças. Quando você chegar no capítulo 7, a gente conversa, então. Não, é porque assim, eu Então. penso, pelo menos, que ela, por mais que eu possa passar algumas vergonhas muito vergonhosas, tipo, né? São crianças fazendo o que quiser, pelo menos elas não me odeiam, elas não estão fazendo isso com ódio no coração. Mas Eu é não que quero, criança... tipo, sofrer com Não, alguém que não, tá mas me pera. odiando. Pera, é que criança, pelo fato de elas não te odiarem, às vezes elas fazem coisas que elas não acham que são ruins. E, tipo, perdem a linha, sabe? Tipo, a criança é má. Você tem que ter noção que criança, às vezes, elas são más. Olha, sem crianças saber que não elas estão são sendo más. Elas Então, não mas são crianças não intencionalmente são más. Isso, Mas tem exatamente. criança que é má.
Saiba que... A menina do Kill Bill que pisou no peixe. Vamos falar sobre a menina do Kill Bill? Ela pisou no peixe, né? Matou o peixinho lá. Ela amava o peixinho. Matou o peixinho. Por quê? Porque ela tava experimentando. Ela não sabia ainda o impacto do que é a morte. Aí ela foi lá e o quê? Matou o peixinho. Entendeu? Exato. A do Procurando Nemo lá, que tinha os peixinhos do Procurando Nemo, tratava eles mal pra caramba. Por quê? Porque às vezes não tem noção. Eu vou falar que de todas as coisas que eu pensei, essa eu acho a mais difícil. Não, a criança não tem noção, mas ela pode adquirir. Um adulto que te odeia, ranços são eternos. Ele vai continuar te odiando. Então, ele não vai mudar. A criança pode mudar. Mas o tem adulto adulto não. que tem aquele limite moral, assim, do tipo, cara... É. O cara te odeia. Tem adulto que Não, fala, para. o cara te odeia e tá te controlando. O limite moral dele já foi pras cucuia. É que eu tô me baseando no webtoon da menina que tem o bagulhinho. Ela tem um limite, sabe? Não, ela não tem o limite. Se ela tivesse limite, ela não usaria. Não, mas é que olha só. Você tá colocando... Não quer dizer que eles vão te controlar. Ok? Tipo, você tá colocando o seu destino na mão deles. Eu vou me dar como exemplo. Tem pessoas que eu odeio, tá? Mas eu não faria. Eu não pegaria pesado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho noção das coisas. Agora sim... Mas aí que tá, você odeia. A questão é que você não sabe até onde a pessoa vai. Se ela é um adulto ruim que vai te fuder ou se não. ela é um adulto que me odeia e que deu a possibilidade de que ele pode me controlar e ele tá fazendo isso, já cagou tudo. Eu prefiro as crianças. Mas então você não sabe se ele vai te controlar. Você só tá... Não, aí você tá hackeando o seu próprio agora. Não, tá escrito na minha pergunta. Não. É colocar o seu destino nas mãos. Não é ser controlado por crianças ou por um adulto. É colocar o seu... É tipo assim, deixar que eles decidam. Você prefere entregar, dizer assim, dê esse poder para crianças fanfiqueiras de 8 anos, ou dê esse poder para uma pessoa que me odeia. O que eles vão fazer com isso é com eles. Não, então aí mudou. Eu já tava aqui pensando que os dois iam me controlar de qualquer maneira e eu tinha que decidir por qual ia ser controlado. Agora, se eu vou poder racionalizar, eu vou racionalizar com o babaca. Exato. Vou fazer o quê? A questão é... De babaca adulto pra babaca se o adulto que me a gente odeia for um vai. idiota completo e quiser me controlar, eu sei que eu tô na merda. O problema é que com crianças de 8 anos eu acho que eu vou estar na merda de qualquer jeito. Porque eu tenho certeza que elas não vão me poupar, entendeu? Exato. Caraca. Eu voto os adultos. Vocês já viram experimentos com criança em que a galera diz, ó, eu vou botar um chocolate aqui? Se você esperar 1 minuto sem comer, você vai voltar sim. e vai ter 2 chocolates. A criança, ela não consegue se controlar. É que criança não tem noção de tempo. Mas... Exato. Então, eu acho que eu fico com um adulto e eu torço pra ele ser uma pessoa que me odeia, mas que não deseje, tipo, não queira acabar com a minha vida. Só me odeie, sabe? Tipo, e deu. Odeio, tipo, ranço, né? Tipo, ranço. Ah, no máximo que vai fazer é, sei lá, vai fazer uma situaçãozinha ou outra, mas não vai ser... Fazer o trupicar. É, tipo... Vai fazer o trupicar? Tudo bem, vou trupicar, já trupiquei, já torci o pé, tá sussa. Sei lidar com vai isso. Vai fazer o meu arquivo de edição travar e eu perder tudo quando eu tiver a 10 minutos de acabar o trabalho, sabe? Não, aí eu volto na vingança. Falar, você tem certeza que você vai fazer isso? Beleza, segura aí que o teu tá chegando. O que é teu tá guardado. O que é teu tá guardado. Essa história vai virar uma história de vingança. Então, mas aí, se vingar de um adulto que te odeia, é ok. Se vingar de crianças de 8 anos não é ok. Fica aí a reflexão também. Não é ok. Eu vou ficar eu já disse que eu vou ficar com adulto, isso, gente. Eu também vou ficar com adulto. adulto. Falar de adulto babaca pra adulto babaca, a gente se entende. É isso. Muito bom. É isso. Por experiência própria, essa também. Vocês preferem ler uma história incrível e no meio mudar o artista que desenha e a arte piorar? Ou ler uma história que tem arte incrível e no meio a história fica ruim? A primeira opção. Não. A arte incrível eu vejo no Choose museu. wisely. Não, mas pensa só. A arte vai ficar, tipo, muito ruim e vai afetar a narrativa também. Tipo assim, você não vai reconhecer você tá mais me quem dizendo é quem. que é boa, você tá me dizendo que a história vai continuar boa. Mas você tá me dizendo que a você não vai história saber mais boa. quem é quem. Vai dar Você bom. começou com aquela coisa maravilhosa e no meio você não vai saber quem é quem. Não, mas aí você tá me dizendo então que a história não vai ser boa.
Não, a história vai Você tem continuar que boa. decidir. Você só tem dificuldade de... Não, Então, se a história porque- vai continuar boa, porque, então... deixa eu dizer assim, porque tem artes que são ruins, que você não sabe onde as pessoas estão. Você não sabe a disposição das pessoas. Mas você entende a história. Mas você fica um pouco perdida. Mas a história continua boa. Se a história continua boa, quer dizer que eu tenho entendimento da história. Se eu tenho o mínimo de arte pra entendimento da história, mas é uma arte aí duvidosinha, né? Meio ruinzinha, meio qualquer coisa, mas ainda é o mínimo ali pra eu entender, porque a história vai continuar boa. É, fato. Isso é Então, fato. eu vou de arte ruim, história boa. Se vou pra ver a arte que caiu, eu leio livros, sabe? Eu não sabe, tipo, a história vai ficar boa, eu posso ler a nova. Não, mas eu vou dizer uma história é coisa. boa. Eu escolho a segunda alternativa, mas eu entendo dropo. totalmente a Eu Mari na dropo, se a primeira. arte ficar ruim, eu dropo. É porque eu acho que pra gente isso é uma coisa mais importante do que pra Mari. Mas eu acho que a escolha da Mari fez muito sentido e a justificativa dela foi muito Faz boa. todo sentido. Mas é que assim, pra mim, tipo assim, se a história é muito boa, a partir do momento que cagar a arte, eu vou ficar muito triste. Porque justamente Sim. pelo fato de ser uma história boa com a arte cagada, eu vou ficar muito triste, entendeu? Eu prefiro que, se é pra estragar alguma coisa, eu prefiro que estrague logo a história, entendeu? Que aí eu vou ficar com raiva total. Mas a outra coisa vai me deixar com um gosto de tipo, cara, essa história era tão boa, ela tinha uma arte tão boa, Era. e aí aconteceu isso. Por que que isso aconteceu? Eu já tive o melhor dos dois mundos, entendeu? Tipo, eu já tive tudo perfeito. Já era tudo lindo. E a história é tão incrível. E eu realmente fico agoniada, assim, quando a arte não faz o meu estilo. E eu imagino que quando a gente fala que a arte fica ruim, na minha visão, comparado com o meu gosto pessoal. Então, acho que eu teria muita dificuldade de continuar uma história assim, entendeu? Exato. Eu acho que eu ia ficar muito agoniada. Exato. Mas isso sou eu. Eu acho que pra Mari, porque eu conheço dela, fez muito sentido a escolha dela. E Sim, faz todo com uma sentido, faz justificativa todo boa. sentido. Apreciação pessoal, faz todo sentido. Né, eu falo, para mim, então aí, falei, de arte por arte, depois eu vejo um print da outra e tá tudo bem, eu não preciso ler a história. Sim. Agora, e se for a tipografia, hein? Eita, esse era o meu próximo tópico. Aí a gente É o meu precisa próximo tópico. conversar. Ai, É o meu próximo desculpa. tópico. Meu Deus! Ok, então vou eu. Vai lá. Vocês preferem A. Só ter Bastard e Hell is Other People para ler para sempre. Essas são as únicas obras que vocês vão poder ler na vida de A vocês. Nayana já escolheu a segunda Tá. alternativa. Exato, Então, mas eu vou dar a segunda opção pra ela saber onde ela vai parar. Tá Entendeu? bom. Ou B, encarnar no protagonista de Nevertheless. E você não pode mudar No nada. menino? E você vai ficar No lá pra sempre. menino? Filha da puta. No menino. É, no No Pra menino. vida. No Não boy é até o final lixo. da história, Pra vida. Pra vida. Pra vida. Pra vida. Eu vou ficar pra sempre sendo o protagonista de Nevertheless? Exato. Cara. Ou só ler Bastard e Hell is Other People. É isso. Só ler Bastard e Hell's Other People. Porque se eu for o protagonista de Nevertheless, eu também nunca mais vou poder ler o Webtoon. Então. Exato. Quer dizer, talvez exista um Webtoon naquele mundo, mas... Não porque a gente não consegue Não mudar é nada grande e ele filha não da lê o puta. Webtoon. Não consegue. Não podem mudar a história. Não podemos mudar a Aqui. história, ele não lê o Webtoon. Eu não quero. Ele não lê, né? Eu não quero. Eu prefiro viver num mundo sem ficar presa numa história ruim, num personagem merda. E ainda pelo menos ter 2 bons Webtoons pra ler quando eu quiser, entendeu? E você, Nai? Eu tô pensando. Porque não tá fácil. Porque Eu não Essa quero foi- ser essa o foi protagonista certeira. principal. É que eu não quero ser a pessoa que ele é, porque ele é uma pessoa horrível. Mas ao Eu mesmo sei. tempo, assim, é só esses 2 webtoons pra vida toda. São 2 webtoons que, assim, eu nem vou apreciar de verdade. Mas tudo Exato. bem, né, Ana? Eu, Porque se você for o protagonista de Nevertheless, você também não vai apreciar o Webtoon nenhum. Tá tudo certo. Mas aí você vai ter que lutar ali, é terror, é careta, é medo, é tudo. mas isso é contornável depois de os únicos que eu tenho na vida, né? Tipo, se você não tem comparação, você não sofre. E 45 graus, brilho baixo, sabe? De dia! Um olho fechado, um olho aberto, rolagem rápida, sabe? Tá tudo bem. Porque assim, no fim das contas, tudo se resolve. você só tem esses 2 Webtoons disponíveis. Você pode não ler eles também. Tipo, É.
Não, você tem que ler, você é obrigado Tem a que ler. Tem que ler. Ah, Pelo menos eu leio. tem que ler. Você tem que terminar ele sempre e só tem isso porque só tem isso. E você vai ter que eu ler. prefiro isso. Prefiro isso. Olha só, gente. Já, isso diz muito o quê? Sobre o protagonista de Nevertheless. Você consegue imaginar como é que vai ser o meu mental depois de ser esse protagonista pra sempre? Caraca, mano, eu acho que eu não ia ter. Se pudesse mudar a história, né? Se você pudesse ainda fazer alguma coisa, mas se pudesse. Não dá. como não dá. Esse pra mim não é nenhuma coisa que me faz sofrer. Eu facilmente leria Bastard de Hell is Other People, né? Foi mais pra vocês, pensado pra vocês. Obrigada, Mari. Não é fácil, mas... Depois que acostuma, fica de boa. Vocês acham que vocês vão acostumar? Eu acostumei. Mas... Você, e a Nai. Aquelas você. É porque a Nai não leu, mas vem ela... nos reviews sinceros. Então. Vem nos reviews sinceros. Depois... eu vou poder ter ouvido os reviews sinceros, eu vou saber o que acontece na história. Como assim? Eu tenho que ler. Até então, tudo bem, ok. As únicas opções que eu tenho. Mas eu vou poder já ter spoiler do que acontece na história? Eu vou poder já, por exemplo, ter ouvido um review sincero de vocês? Não. Eu acho que isso não. Por que não? Não. Por que não? Porque você só tem isso. Você não tem mais nenhuma outra mídia. É isso. É isso. Entendeu? Não existe outras mídias. É isso. Não, eu não tenho mais... Eu não tenho mais nenhum podcast. Nenhum. Eu não tenho filme. Nada. Eu não tenho Relativo nada. a essas histórias, não. Sobre essas você histórias, só não. tem Bastard de Hell is Other People. Tipo assim, isso. a sua primeira percepção, tudo que você conhece sobre a história, você vai adquirir o conhecimento a partir do momento que você leu pela primeira vez. Depois, se você tiver que ler de novo, você vai ter o conhecimento anterior, entendeu? Não. Mas aí eu não posso tirar de Mas vocês, aí é né? você que tem que adquirir esse conhecimento por conta própria, além da história, não pegando. Exato. Pra mim, isso é de boa, porque eu realmente adquiri o conhecimento lendo as histórias, né? Tá, tudo bem, pode continuar. Nada que não seja contornável. Eu já comecei a ler os quadrinhos do The Walking Dead, nada que... Por que não? Caraca, gente, ninguém quer ser o protagonista de Nevertheless. Ai, por que será, não, né? Por quê? Eu não entendo. Muito será? injusto. Uma pessoa tão adorável. Eu não entendo. Eu coloco aqui o medo das pessoas e as pessoas não. Meu medo é o protagonista de Nevertheless. Não, meu medo é ser uma pessoa lixo. Claramente. Então, não, mas é isso, sabe? Tipo... Nevertheless, não. Nevertheless, não. Não. Muito bom. Apesar de tudo, não. Apesar de tudo, não. A sequência continua sendo... Não. Não. Muito bom. Só não. Minha última, eu acho? Minha última, né? Acho que é. Uhum. Eu tinha uma frase que eu já tinha citado pra vocês como exemplo, mas que eu pensei em trazer, mas eu tenho uma outra. Eu acho que eu vou trazer essa outra. Simplesmente pelo prazer dessa discussão. Vocês preferem ter o Apolo como irmão ou o Zeus como pai? Puta, o Zeus como pai? Apolo como irmão ou Zeus como pai? Eu me ferrei um pouquinho porque eu tenho pouco conhecimento ainda desse Zeus e desse Apolo. Uhum. Então, Tadinha da Artemis. Me dê, tipo, duas características principais de cada um a pra gente poder tomar essa decisão. Vou dar uma característica muito simples. Apolo é um estuprador, ok? Exato. Ok. Zeus é conivente. É egóico. Tipo, o Zeus é conivente e ele é birrento. Tipo, você nunca vai ganhar de uma discussão com o Zeus. Nunca. Ele toma as piores escolhas do mundo só pra ele não estar errado. Tá? Então, assim, Apolo é um filho da puta e eu vou ser irmã dele, mas não necessariamente eu preciso concordar com as coisas que ele faz. Eu Nem posso com ligar pra Zeus. polícia e mandar prender. O problema é que o Mas Zeus... ele é Apolo. Não é Apolo, né? Não, mas ele é meu irmão. Alguma coisa nessa merda eu também tenho que ser, né? O problema é que se eu quiser dar um socão no Apolo, eu posso. Dar um socão no Zeus talvez seja um pouco mais difícil, né? Então, por isso que eu tô falando. Talvez eu prefira ser irmão do escroto, porque eu não tenho culpa das merdas que o outro cara faz. Uhum. E elas não necessariamente me atingem. E eu posso necessariamente revidar, sem ter que aguentar os Zeus. Uhum. Entendeu? Tipo... Porque eu tô vendo que se eu for revidar Zeus, eu vou só me cair num looping eterno que eu nunca vou conseguir. Apolo, ele vai ser um escroto. É uma merda pra sociedade, mas eu sei lá, parece que eu consigo me distanciar e mandar o cara a merda ao mesmo tempo.
com mais segurança. Eu sigo a mesma linha que você. Eu vou de Apolo, gente. Eu entendo Credo. e eu concordo. Não é a melhor opção, mas sabe por que eu concordo? Porque eu lembro meu sentimento de tópicosões, eu trouxe os Zeus. Eu trouxe os Zeus. Eu não posso fazer isso comigo, é satisfeita comigo e falar, não. E tipo, vou escolher o Zeus porque o Apolo... Sabe, o Apolo é ruim. É que o Apolo horrível. é egoísta. O Apolo, ele comete crimes, plus tem todos os defeitos dos Zeus. Sabe? Tipo... Mas ele é meu irmão, entendeu? Ele não tá numa categoria de pai. Mas, ele tá numa categoria de irmão. Categoria Então, Artemis tipo... da vida. Artemis, até o meio do caminho, também não achava que o Zeus era pai dela. Porque agora vocês estão falando que além de escolher Apolo como irmão, no meio do caminho eu ainda vou descobrir que Zeus é meu pai. Não. O que a gente tá querendo dizer é que olha como a vida é maravilhosa, a gente tá trazendo duas opções ruins, mas a gente ainda só fica com uma delas. A Artemis tem as duas. Que mulher. Exato. Caraca, eu não queria ser ela, não. Tá aí uma coisa, você não queria ser ela. Você prefere ser Artemis ou ser o menino de Bastard, sabe? Nossa, mano. Mano. Aí isso daí complicou. Posso fazer esse aí. adendo? Posso fazer esse adendo? Vocês preferem ser a Eu tô Artemis pensando. ou ser o menino de Bastard? Porque é bem difícil isso. Então. Artemis. Porque ela ainda é uma deusa. Eu prefiro ser Artemis, exato. Ela ainda é uma deusa. A Nai toparia ser o menino de Bastard porque ela já é o caminhão, então ela já não liga pra assassinatos, então tá tudo bem. Não, mas a vida do menino de Bastard é horrível. Sabe qual é o foda de ser o menino de Bastard? É que você vai viver uma história de terror, cara. Então. E eu não sobreviveria a ser um protagonista de uma história de terror. Eu não sobreviveria. Gente, eu não bateria numa pessoa. Também não. Assim, do jeito que ele bate com a marretinha. Eu prefiro ser Artemis. Eu acho que também, eu não queria ser ela. Continuo não querendo. Mas se a outra opção for o menino de Bastard... É o que me sobrou. Seguiria sendo Artemis na vida. Nossa, gente, que merda. Nossa, se eu fosse o menino de Bastard, eu ia apanhar o tempo todo. Eu não teria sobrevivido. Olha só coisas que acontecem se você for o menino de Bastard. Horrível a vida dele. Você vai ser jogado de um prédio quando você for uma criança. Nossa. Você vai ter que marretar pessoas na sala de sua casa, ser cúmplice de assassinato. O seu passatempo com seu pai vai ser desmembrar pessoas. Você vai, no fim das contas, perder tanto seu pai quanto sua mãe. Você vai ter que lutar pra, tipo, salvar as pessoas que você ama. E mesmo assim, você vai ver muita gente morrendo ainda no meio do caminho. E mesmo assim, você não tem certeza se você também só não é um psicopata doido. Exato. Mas, no final... O amor venceu, né, gente? O amor venceu e o pai do Bastard morreu. Pra quem ficou todo o dinheiro da empresa dele? Ficou pro Bastard. Foi pro Bastard, né? Ficou menino. Mas não dá. Eu teria tido um ataque do coração até chegar lá. Não dá, o trauma. Eu não ia sobreviver a essa infância. O trauma já a infância eu não ia exato. sobreviver ali. Mano, eu abri a porta do porão e encontrei o pai com aquela cara lá, eu já morri ali. Porque se eu tenho medo daquela cara numa tela a 45 graus e baixa luz, você imagina ver aquilo de verdade. Eu ia morrer? Eu ia dizer, não dá. Caraca, eu tenho um olho de vidro, me dá 2 olhos de vidro, por favor, porque eu não consigo lidar com isso aqui. Não consigo. Não dá, gente. Jamais, não dá. Nossa, gente, só de imaginar ver aquela cena pessoalmente, Artemis, amo minha família. Pelo menos eu sou uma deusa. Exato, eu ainda vou ter poderes. Pelo menos você é a Artemis, né? Artemis, eu acho que em algum momento ela vai se dar bem, sabe? O menino de Bastard, nem quando ele se dá bem, ele se dá bem. Eu acho que o negócio seria colocar, você seria o menino de Bastard ou o protagonista de Nevertheless? Eu seria o protagonista de Nevertheless. Eu sou Caraca, pela primeira vez, o protagonista de Nevertheless Pelo menos leva. eu não cometo crimes. Agora, eu vou falar o que é um pega bom. O protagonista de Bastard versus o protagonista de Hell is Other People. Esse, eu acho que eu fico com o protagonista de Bastard. Gente, eu não li ainda Hell is Other People.
Eu não sei o contexto geral do Hell's Other People, então eu tô um pouco na dúvida. O contexto geral de Hell's Other People é que no final, o cara ele não tem mais sanidade. Ele matou as pessoas do prédio. É, né? Não, ele não tem mais sanidade. Ele perdeu todo mundo. E ele vive tendo alucinações, ele não sabe se o que ele viveu é real ou não. Ele, tipo assim, ele não é uma pessoa normal mais. Ele não tem perspectiva de felicidade. O final de Bastard, do menino ainda casa, fica com a menina e tal. Ele viveu uma merda, uma montoeira de merda, mas no final ele conseguiu ser feliz. Ainda tá rico. Exato. O menino de Hell's Other People, ele viveu uma penca de merda e no final ele continuou uma penca de merda, entendeu? Na merda. Continua Então, na merda. Eu prefiro ser o isso, menino gente. de Bastard. Olha Cara, só. chegamos à conclusão que o protagonista de Hell's Other People, ele é o super trunfo dos É pior de todos. protagonistas fudidos Né? que webtoon. Né? Tipo, você prefere ser nananã ou o protagonista de Other People? O nananã. O nananã. Mas você não sabe o que é o nananã. Não, é o O nananã. nananã. Você prefere ser o protagonista Não. de Hell's Other People? Não, outra opção. Mas você nem sabe o que é, não importa. Outra opção. A outra Outra opção. Por favor. A outra, por Não, mas o favor. protagonista no final morre. Ótimo. Pelo menos não vai viver que nem o cara de Hell's Other People. Tá ótimo. Tô bem assim. Maravilhoso. Sério, gente, leiam Hell's Other People muito e bom. digam depois se eu tô enganado ou não. Mas qualquer coisa é melhor do que aquilo. Sério. Vocês preferem que todos os webtoons tenham a tipografia daquela de... Eu não vou falar mal do Comic Sans, porque eu gosto de Comic Sans. Comic Sans é super legível, ainda mais no universo dos webtoons. Não vou reclamar. Fato. Ela é linda. Mas aquela que tem um kerning horrível, que parece de máquina de escrever, do... Perdão, pessoa que escreve. Death Reschedule. Que é horrível, mas Peraí. todos os webtoons a vida toda serão assim. Uhum. Ou a tipografia vem quebrada. Tipo, por exemplo, sabe quando o acento não cabe? Então o acento fica antes da letra. Então não vai vir uma tipografia perfeita. Vai vir quebrada. Sabe? Eu prefiro o primeiro caso. Mas pensa que é todas as leituras. É tipo o A aparecer um 4? Vamos estabelecer aqui? Ah, É tipo o A aparecer um 4? Tipo, apareceu um 4. Eu escolho a primeira ponto de alternativa. exclamação. Eu escolho a primeira alternativa. peraí. Então, a segunda alternativa é o A aparecendo 4. A tipografia E a vem primeira quebrada. opção... Mas não é o webtoon todo. É só alguns quadrados, assim. É só alguns, tipo... às vezes acontece. Ou é o tempo todo essa tipografia ruim. O tempo todo a tipografia é Ixi. ruim. Porque essa tipografia é ruim, ela é feia, mas ela é legível. Agora, a Ela tipografia... tem um espaçamento horrível. Ela tem um espaçamento horrível, mas é isso. Você consegue ler e entender. O problema de quebrar é que você não consegue entender o que tá acontecendo. Você tem que ficar voltando nas palavras, ler de novo. O erro te chama. Nayana, o aparecer um 4 é um grande problema. Eu posso voltar na alternativa 1, porque eu acho que eu ainda não peguei quais são as duas alternativas. É, espaçamento. Espaçamento. É pro tipo Mari, assim, ó, Mari. O espaço entre as letras ser grande demais. Isso é a primeira opção. Mas isso é o webtoon certo. inteiro. E a segunda é tipo... Ah, sabe quando você vai digitar não e aí o tio fica separado do A e do O? Sabe? Tipo, fica separado do A, no caso, né? O acento fica separado da letra e o A parece um 4. Coisas assim, entendeu? Coisas que Exato. dificultam a Não, leitura. O A apareceu 4 nunca mais, obrigada. Nunca mais. É uma coisa que dificulta a leitura ou uma coisa só que esteticamente não é muito legal. Eu prefiro uma coisa... Esteticamente não é Ou legal. esteticamente não é legal, mas né? dá pra ler. Eu prefiro. Exato. Eu quero uma Olha. coisa que seja legível e não bonita, do que uma coisa bonita que não é legível. Mas pensa que a tipografia quebrada é só de vez em quando, assim, tipo, uma vez por capítulo e olha lá, numa frase, tipo, muito pequena. Nayana, mas aí você quer você que a gente escolha um outro? Nayana. Não. Não, é que eu vou falar um negócio, Mari. A Nay, ela não participou do Drop ou Topa do webtoon que o aparece 4. Windrose. Então ela não tá ligada. Mentira. Ela não tá ligada. Então, amiga, era assim, não, eu tô falando, eu não preciso disso mais na minha vida, eu prefiro o webtoon inteiro.
com espaçamento louco. Exatamente. Eu sou da mesma posição. Depois que eu vivi aquela experiência, e eu tô falando, Nayana, porque a gente leu só 5 capítulos, tá? Eu tô com medo. Ou seja, não com foi medo. muito tempo que a gente passou sofrendo por aquilo. Eu prefiro Ele sofreu, mãe. uma tipografia feia, mas que eu consiga ler, do que uma parada que de vez em Tá. quando eu tenho que ficar voltando pra reler a frase porque eu não tô entendendo a palavra, entendeu? Porque, cara, era... É isso. Difícil. Significa. Você pode discordar da gente, mas aí a gente te recomenda dar uma olhadinha em Windrose pra você entender do que a gente tá falando. A gente entendeu, porque a gente já viveu essa A opção. gente viveu essa opção já. Não deu E a certo. gente não quer voltar nela. A gente nunca passou de 5 capítulos. Ok. Olha, Ok. eu ainda tô na opção quebrada. Mas ok. Não. Você lê Mas e eu aí não vivi a depois a gente... experiência. Exato, É o primeiro exato. capítulo? Exato. Viva essa experiência que Viva você vai ver. essa experiência. Tô me sentindo Viva! um grande bordão Viva! agora. Viva Que essa medo. Eu aconselho a todos a viverem essa experiência. Todo mundo E merece depois... viver Mas essa é experiência pra ter intencional. propriedade Mas pra falar do assunto. eu abri aqui. Não, eu mas abri então, aqui. eu acho... Entra na péssima escolha de tipografia. Não, Nayana. Todo mundo tem... Não, aí tá... Não. A pessoa que escolheu errado. A pessoa que escolheu errado. Mas você entende... Mas é uma péssima escolha. Mas olha só. Você precisa entender que a outra tipografia... Ela é uma Cara, péssima péssima escolha de tipografia. tipografia meramente Cristo. estética. Ela só é feia. É. Mas ela não é de difícil leitura. O problema dessa péssima escolha de tipografia é que ela é de difícil leitura. Do mesmo Nossa, jeito que que se tiver horror. erro no acento, vai ser de difícil leitura. Ok? Nossa, eu tô chocadíssima com essa Uhum. tipografia, gente. Vocês não têm ideia. Eu tô tipo. Eu tô tendo Por isso que você tem que ouvir. Se você está ouvindo esse episódio, você também não ouviu o Drop ou Top ou Windrose, vai lá pra você entender o que a gente tá falando. Não, e o Mas, pior assim, é Vai que é uma lá, por isso que eu tô tipografia falando. horrível. Eu acho que todo mundo tem que viver a experiência de ler e depois ouvir o nosso episódio Exato. pra conversar com a gente. É isso. Não, é uma tipografia horrível com uma quantidade absurda de texto. É muito texto pra tipografia. E olha só, bem. Nai, eu vou até pontuar. Essa tua quebra de acento, nem sei se ela serve, porque na maioria das vezes a gente lê o Porque tá webtoon tudo em inglês, não tem e em inglês acento. não tem nem tem acentuação. acento. Por isso que eu falei do É, A, que Deus parece acento. 4, entendeu? Porque é a sensação É, parecida, Sim. entende? O I que é uma É exclamação. Tá bom. Gente, eu tô Ok. realmente voltando, eu lendo o negócio tipo for. Não é for, é A mesmo. Ok. É isso aí. É o A. O A é o 4. Eram outras O A é um frases. 4, é? Nayana, eram outras frases, viravam outras frases porque você viu um 4. É. Era outra, É isso mesmo. entendeu? Give you all 5 guardians. Eu li 4 guardians, assim. É, Tá, exato. entendi. Ai, ai. Ok. Mari, É, você, pra fechar o episódio agora. Gente, eu acho que eu vou trazer aqui polêmica. Eu gosto, a gente tem que fechar numa polêmica. gosto. É. Vamos lá. Vocês preferem A. Eu acho que eu sei qual vai ser a resposta de vocês. Porém, enfim. A. Gravar um episódio falando como o Luquismo é super responsável com os temas que Nossa, aborda. Mari. Meu Deus, Ou Mariana. B. Ler todos os capítulos de Luquismo todos os anos até o fim da sua vida. Pera. Eu posso ler outras coisas, além de Luquisme? Não, Exato. Só Luquisme. Não. Só Luquismo. E depois Ou- que eu gravei, é só um review uma vez, assim, tipo... Ou eu É tenho que falar gravar- bem a minha vida toda? Ou eu tenho que Não, fazer bem é a aqui, vida você toda? vai gravar um episódio do podcast, né? Gravar um episódio falando como o Luquismo é super responsável Jesus com os Cristo. temas que aborda. Você precisa falar isso no episódio, que ele é super Jesus responsável. Eu não posso ler mais nada. Mas Eu não posso criar consciência no meio do caminho. é isso. Ou você Ai. grava um episódio falando bem de Luquismo e como ele é responsável, ou você lê Luquismo pra sempre. E aí tá aqui, né? Mari. Todos os capítulos, todos os anos. Ou seja, se A vida estiver toda. lançando ainda, você vai naquele ano, você vai ler até onde tiver. No ano seguinte, você vai começar do 1 de novo. E vai ler até onde tiver. E no outro ano, você vai começar do 1 de novo. E vai ler até onde tiver. É pra sofrer Que mesmo. horror. Eu
Ah. Pode me xingar. Ih! Eu gravo o episódio. Foda-se. Vão criar a opinião Assim. de vocês. Vocês não vão me obrigar a viver esse inferno Exato. só pra eu dar essa opinião. Não. Eu pensei Vocês nisso não também. vão me botar nesse inferno só pra eu falar o que vocês querem ouvir. Não é justo comigo. Não é justo comigo. Me fazer ler só essa história pro resto da vida. Não vai existir podcast, tá? Vocês preferem ter um episódio em que a gente dá uma pisada na bola, ou vocês preferem não ter mais episódio nenhum? Porque eu preciso que vocês entendam que se eu só ler Luquisme, eu não vou gravar nenhum episódio. Não vai ter mais Nenhum nada. episódio. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E aí, eu queria dizer pra vocês, sinto muito, não existe outro podcast brasileiro pra falar de Webtoon. Você perdeu Não. o podcast, entendeu? Então, vocês vão ter que passar pano pra mim. Vão ter que passar pano. Então vocês estão preparados com Então, como é que tá esse pano aí? Tá bom, pano? Vamos, acho que a pergunta, pode jogar aí uma pergunta, não sei, no Instagram, no Twitter, perguntando, vocês estão com o pano pronto pra Pano gente? tá pronto? Porque vai O precisar pano tá dele. pronto. Porque o episódio vem. Eu queria dizer que eu também acho que eu preferia... Cara, Eu Pelo também amor faria de um Deus. episódio. Uma pisadinha na bola. sabe o que dá pra fazer? Dá pra gente gravar um episódio irônico. Pô, Em que a gente fala tudo com o tom irônico. A gente elogia, mas a gente muda só a entonação. Nossa. Não, porque Luquisme é uma história maravilhosa. Super responsável. é um hack da alternativa, Eu vou permitir, Sabe por quê? Porque eu ainda tô Obrigada. cumprindo o objetivo. Eu tô falando no episódio que é uma história muito responsável. A única coisa é que eu tô mudando a minha entonação. Só isso. É, né? Não tá dizendo aqui o como é, tanto que eu coloquei, é super responsável até pra... Super responsável. Super. Nossos temas Super. abordados seriam maravilhosos. Maravilhoso. 10 de 10. É top. Essa história é top demais. Faz muito gente já bem fica- pra todo mundo. Uau. Já fica aí, gente, a dica que se um dia vocês verem a gente o quê? Falando bem com alguém, alguma coisa muito Não longe, vai uma coisa ser. meio duvidosa, tenha certeza que a outra opção era um sofrimento muito grande É. que a gente não poderia passar. Exatamente. Exato. Exatamente. Nossa, ia estar todo mundo no episódio Exatamente. falando desse jeito, então. É isso mesmo? Nossa, É isso mesmo, incrível gente? Essa história. É isso Nossa. mesmo, com certeza. Super legal. Super. Gente, Super. hoje eu gostaria de trazer aqui um webtoon que, sério, vocês não têm noção de como ele é super responsável com os temas que ele aborda, entendeu? É um tema pesado, mas ele trata, assim, com uma responsabilidade Incrível. que faz a gente refletir tanto. É. Vou trazer Nossa. aqui. Cada traço do desenho, nossa, assim... todas as pessoas deveriam se espelhar pra fazer desse tipo de traço. Assim. É. Porque trata muito bem. Nossa. Nossa. É isso, gente. Eu iria com essa opção. É um episódio e depois acabou o sofrimento, sabe? E que sofrimento. É. Nossa. É 1h30 de Pelo menos sofrimento e já era. É. Nossa, tem vários jeitos que a gente poderia burlar. A gente poderia publicar junto com o episódio uma tabela explicativa. Quando usamos responsável, queremos dizer irresponsável. Quando falamos muito legal, queremos dizer... Eu gosto que, assim, essa Péssimo. alternativa só é válida se a gente fizer um hack, né? Exato. E eu vou permitir Mas é- Não, todos mas eu vou os ser hacks. sincera. Obrigada. Mesmo sem o hack, eu iria por ela. Eu porque também. Não dá, mano? gente. Não Todos dá. os anos. Isso é a única Só pra história tipo, que dá falar certo. que o cara não é responsável. Porque, sabe qual é o problema? O problema é que se eu ficar lendo aquilo para o resto da vida, é melhor que eu minta uma vez do que eu realmente acredite que aquela realmente é uma história responsável. Porque se eu ficar só lendo aquilo pro resto da vida, é capaz de, tipo, a minha percepção ficar Vira- errada, Nossa. entendeu?
sobre a coisa. Sua visão de mundo virar aquilo. Exato, porque eu só tenho a visão de que Luquisme é uma obra irresponsável porque a gente assistiu várias outras obras que são responsáveis com esses temas. Mas se eu só ficar consumindo esse conteúdo... Vai que em algum momento você acha que fica bom. É, que realmente vai chegar um momento que você vai falar, nossa, vai chegar na parte do capítulo 300, é uma parte que eu gosto mais, tipo... É. Que é depois de você ter lido aquilo 30 milhões de vezes. Nossa, gente, não dá. Não dá, não. Perdão, gente. Prepara o pano vocês, aí. Vocês passariam esse pano? Obrigada. Fica aí já de pergunta pro fim de episódio, né? Muito bom. Bom, gente, depois da gente ter feito essas escolhas maravilhosas, o episódio de hoje ele vai ficando por aqui, ainda bem, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrer. Foi difícil. Sofrimento. Sofrimento hipotético também é sofrimento. Exato, também é. Mas assim, o assunto, ele não precisa acabar ainda, tá? O episódio ficou por aqui, mas o assunto não acaba. E a gente quer saber as escolhas horríveis que vocês fariam. Então a gente vai fazer aqui uma seletiva entre as melhores, tá? As melhores que na verdade são as piores, ok? Ok. Situações. E vocês vão compartilhar com a gente o que vocês escolheriam nelas, tá? Se vocês discordaram muito de alguma coisa que a gente falou, ou então vocês concordaram, mas a gente deixou de trazer um argumento matador, você precisa trazer esse argumento, aproveita, marca a gente nas redes sociais, responde aí as enquetes do Spotify, tá? Conversa com a gente. A gente precisa saber a opinião de vocês. Pode também falar na nossa comunidade do Discord, né? Pode levar sua opinião pra lá também. Pode. Sim! Podem dar opinião e também podem trazer, tipo, pera, vocês não trouxeram essa situação aqui, eu quero saber o que vocês achariam. Tragam também. Isso. Tipo, fala aí. Até a gente quer saber o que vocês acharam desse formato de episódio, pra saber se a gente deve fazer mais edições no futuro, de repente trazendo outras pessoas, pra trazerem outras situações horríveis pra gente, né? Caraca, gente. Que horror. Fazer os outros sofrer também um pouco. É isso. Compartilha o sofrimento. E, gente, pra falar com a gente, é só ir no @faladewebtoon. A gente tá principalmente aí no Twitter e no Instagram. Mas como a gente já falou, tem outras redes sociais também. Tem a nossa comunidade no Discord. Tem aí outras maneiras de entrar em contato. Mas esses são os canais oficiais e que a gente mais fica de olho, tá? Menos chance de você tomar vácuo nesses canais, ok? E o link pra entrar na comunidade do Discord tá na descrição, junto com outras coisinhas legais que estão por lá também. Então, acesse a descrição e pode entrar e se juntar lá na comunidade com a gente. Yay! E aquela coisa de sempre, não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações todas possíveis em qualquer lugar que você ouça a gente. Pode ser no Spotify, pode ser no Apple Podcast, pode ser no Google Podcast, pode ser no YouTube. Nossa, a gente tem muita opção. Ativa todos os lugares. A gente tem muita opção. É isso. Eu quero que você viva recebendo notificações da gente. Eu quero que sua quarta-feira seja uma quarta-feira de notificações. Exato. E não só quarta-feira, mas sempre, assim, cara. Vai que... a gente posta alguma coisa no Instagram. Tal pessoa postou alguma coisa no Instagram. Notificação. Quem sabe a notificação nossa. Notificação. É isso. Importante. Gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. Espero que você tenha sofrido e fritado a cabeça com a gente pra encontrar as opções menos piores, né? E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon, que eu espero que ele não tenha tanto sofrimento assim, tá? Tchau! Esperemos que seja, né, um episódio feliz. E aí, vocês preferem nunca mais ter episódio do podcast ou só terem episódios ruins do podcast? Caraca, gente, nossa, aí não é fala difícil. Isso, não fala isso. É, né? É que as pessoas falam, nunca mais quero ter episódio. Não quero mais. Mas quer dizer que elas gostam da nossa qualidade. Tipo, preferem que a gente continue com qualidade, né? Se for pra acabar... A gente vai continuar com qualidade. Que seja pra acabar lá em cima, com a energia lá em cima, né? É isso. É.